Começar a gravar. Beleza. Pronto. Bom, pessoal, a gente está gravando a aula, tá? É, Bom dia a todos novamente. Eu sou o professor Leonardo. Vou ministrar para vocês aqui esse curso de análise multivariada. Primeiramente, muito obrigado, né, por vocês estarem aqui comigo, por, né, terem se inscrito, é, confiar aí no trabalho. Contando aí um pouquinho para vocês, né? Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Depois eu fiz mestrado e doutorado na área de melhoramento de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. E dentro, né, do meu mestrado e do meu doutorado, o foco principal foi análise de dados. Viçosa é uma universidade muito forte, né, nessa parte de análise de dados. Hoje eles até acho que foi esse, não, ano passado no caso, né, que eles inauguraram o IDATA, né, o Instituto de Dados, na qual eu faço parte também, né. É muito legal essa iniciativa deles. E como eu disse, é uma universidade muito forte nessa parte de análise. E uma das disciplinas que eu fiz, né, foi análise multivariada. A minha área a gente usa muito. A maioria das análises que eu vou falar para vocês na área de melhoramento é utilizada corriqueiramente. E eu sei que ela pode, a maioria delas, né, são aplicadas em várias áreas, para não falar todas, porque pode ser que tenha alguma área que não tenha aplicação, mas na maioria das áreas, o que a gente vai estar falando aqui no curso tem aplicação. Então, o objetivo é falar de uma forma geral, para que todos, independente da sua área de atuação, seja ciência da saúde, ciência biológica, ciências naturais, engenharia, você consiga aplicar todos os conceitos que nós vamos estar discutindo aqui. Bom, análise multivariada é um tema bem amplo, né? Como eu disse, em Viçosa é uma disciplina de 64 horas e é uma disciplina puxada, né? Uma disciplina daquelas bem pesada. Então, a gente trazer todo esse assunto para um curso de 12 horas, em torno de 12, né? A colega até perguntou quanto tempo de duração as aulas, geralmente em torno de 1 hora cada aula, às vezes vai passar um pouquinho, acho que principalmente as aulas práticas, geralmente passa um pouquinho, 1 hora e 10, 1 hora e 20, depende muito dos alunos, né? Da quantidade de perguntas, né? Mas eu gosto de deixar a aula em torno de 1 hora, porque mais de 1 hora já começa a ficar muito disperso, as pessoas já não conseguem acompanhar muito o conteúdo e a gente acaba perdendo qualidade, né? O objetivo é que vocês saiam do curso sabendo aplicar tudo que a gente vai aprender aqui. Como eu disse, talvez tenha alguma aula, não, isso aqui para mim não serve, na minha área isso não é tão legal de aplicar. Mas isso aqui é legal de eu aplicar. Então, assim, vai ter algumas que acabam a gente utilizando mais, outras utilizando menos, mas que no geral vocês, no final do curso, consigam aplicar, né? Não só rodar a análise no R, porque, igual eu costumo falar, rodar a análise não é o problema, né? O problema maior que eu vejo é a interpretação dos resultados, do que o software te joga ali de resultados, né? Como fazer aquela interpretação e transformar aquilo em conclusão num artigo, em ferramenta na tomada de decisão, se você está numa empresa, nesse tipo de coisa. É, então, como o conteúdo é um conteúdo muito amplo, né? Aqui a gente não vai entrar a fundo mesmo na teoria, né? É claro que eu vou falar um pouco da teoria de cada metodologia. Algumas a gente entra um pouquinho mais, algumas um pouco menos, mas não tem como a gente ir a fundo mesmo, explicando as fórmulas, fazendo exemplo, igual a gente vê numa disciplina, pela questão do tempo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da teoria, aplicar ela no R, né? Ali rodar as análises no R e fazer a interpretação, que é o ponto crucial aí do nosso curso. Todas as aulas serão gravadas, tá? Então eu peço até a ajuda de vocês, tá? Se vocês em algum momento ver que eu não falei que tá gravando, vocês que vão assistir ao vivo aqui comigo, me lembre, Léo, eu acho que você não colocou para gravar a aula, não. Às vezes, né, a gente esquece e ideal é não esquecer, né?
Então, todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas lá na Hotmart. Vocês vão poder assistir essas aulas sempre que quiserem, tá? Não tem limite de tempo. Ah, daqui um ano vai expirar lá o seu acesso à Hotmart? Não. Você vai continuar tendo acesso. Só tome cuidado para não colocar e-mail que depois vocês não vão utilizar mais, né? Lembra sempre de colocar o e-mail de vocês, o e-mail principal lá na Hotmart, para depois não ter problema. Ah, saiu da universidade, perdeu acesso ao e-mail da universidade. Aí você acaba perdendo acesso lá ao curso. Toma só cuidado com isso, tá? Eu não tenho acesso ao login de vocês na Hotmart, então eu não consigo alterar nada, né? Eu não tenho acesso aos alunos, não. Lá cada um tem o seu login, no caso, né? É, então as aulas serão disponibilizadas. Geralmente, pessoal, eu peço até 24 horas depois que a aula aconteceu. Então não é que a aula acabou aqui e daqui 10 minutos ela vai estar na Hotmart, não. Por quê? Eu faço a gravação via Teams. O Teams ele vai renderizar esse vídeo. Isso demora um tempo. É um vídeo muito grande, né? Mais de uma hora aí de aula, às vezes 1h10, 1h20. Então, nisso daí ele já demora um tempo. Depois eu tenho que baixar esse vídeo e depois subir na Hotmart. Então, depende de internet. Eu tento fazer o mais rápido possível, né, para disponibilizar para vocês, mas eu sempre peço até 24 horas, né? Porque, né, se a internet acabar, por exemplo, não tem como. Tem algum pico de internet, né, algum problema, não tem como eu resolver. É, Bom, continuando aqui, falando um pouquinho da minha carreira, né? Então, eu terminei o meu doutorado em 2016, tá? Depois entrei fazendo um pós-doc, fiquei um tempinho lá de pós-doc também em Viçosa e logo entrei na Monsanto, né? Talvez quem é mais novo aí nem lembre muito da Monsanto, né? A Monsanto no passado foi uma das maiores empresas agrícolas do mundo, muito conhecida por causa do Roundup, né? Sempre teve problemas aí jurídicos em relação ao Roundup e tal. E eu entrei como Data Scientist Specialist na Monsanto na época, é, responsável por toda a análise de dados de um setor da empresa chamado Desenvolvimento de Mercado, na área de milho, soja e a parte de crop protection, né, proteção de plantas, que seria principalmente aí o Roundup na época, mas tinha outros produtos também, para toda a América do Sul na época. Era Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai principalmente. Depois a Monsanto foi comprado pela Bayer, e aí, né, virou tudo uma empresa muito maior, né? A Monsanto tinha em torno de 20 mil funcionários, a Bayer tem mais de 120 mil no mundo, né? E aí também as minhas atribuições aumentaram. Aí, ao invés de ser apenas América do Sul, virou América Latina, do México para baixo. Eu era responsável pelas análises. Quando eu falo eu, assim, não era só eu, claro, né? A gente tinha um time, mas era um time bem pequeno, tá? Era um time de 3 pessoas. Então, sobrava, era bastante trabalho. É, E aí, além de ter aumentado o número de países, aumentou o número de culturas, porque a Bayer é muito forte na parte de produção de defensiva agrícola, sempre foi. Então a gente trabalha essa parte de defensiva agrícola, de crop protection, aumentou demais, né? E aí a gente começou a trabalhar com batata, tomate, alface, banana, café, cana-de-açúcar, uma infinidade de culturas. Em 2020, com a pandemia, eu resolvi sair da empresa, né? Na época eu ainda morava em São Paulo, capital, e resolvemos voltar para o interior. Meu filho tinha acabado de nascer, meu primeiro filho, né? E aí a gente voltou aí para o interior. E aí eu pedi demissão da empresa naquela época. Isso foi outubro de 2020. Final de 2023, eu voltei para a Bayer, aí num outro setor da empresa, o setor de melhoramento, né, que é até mais dentro da minha área de atuação. Apesar que quem trabalha com dados trabalha em qualquer área, mas assim, melhoramento pelo menos foi a área que eu formei, né? É, E aí, mais uma vez, responsável por toda a parte de dados na América Latina para milho e soja. Tá? Fiquei só um ano na Bayer, recebi o convite de vir aqui para os Estados Unidos para trabalhar como pesquisador dentro do programa de melhoramento de soja da Iowa State University. Né? Então, hoje eu estou nos Estados Unidos.
Até por isso esse horário estranho de curso, né? Eu sei que é um horário pro Brasil aí não muito bom. Tudo bem que é janeiro, a maioria de vocês está de férias, né? Mas é um horário ruim. Só que para mim aqui é 7 horas da manhã. Então é o horário mais cedo que eu conseguia colocar, porque senão ia ficar muito cedo. Para eu sair de casa e vir aqui para a universidade. É, por isso que esse horário de 10 horas, eu sei que muitos devem ter achado, mas que horário esquisito de curso. Mas é porque para mim aqui é 7 horas da manhã, acaba sendo o horário mais cedo que eu consigo colocar, né? E, bom, então eu vim para cá em janeiro de 2024, estou completando um ano aqui agora, devo ficar um bom tempo aqui. É, durante meu doutorado eu já estive aqui, né, trabalhando com o mesmo professor. É uma área que eu gosto de atuar. Também responsável pela parte de análise de dados, pessoal. Eu nunca, apesar de eu trabalhar com agricultura, né, a parte de campo nunca foi meu forte, não. Meu forte é realmente a parte de analisar dados. É, bom, mais um ponto, geralmente vocês perguntam em relação a certificado, né? No final do curso, lá na plataforma Hotmart, vai ser emitido certificado, de forma automática para vocês, né? Mas eu vou liberar isso só no final do curso, né? Esse certificado. E aí eu vou explicar para vocês direitinho como que faz, tá? Durante o curso, eu já vi que todo mundo aqui tá, né? Mas não custa lembrar. É, eu peço a vocês que deixem o áudio desligado, porque a maioria está assistindo de casa e às vezes tem barulho de televisão, de cachorro, gato, gente mexendo com panela, som alto, então isso atrapalha muito, né? A mim que estou falando e também aos colegas, né? Vai dar muito ruído. Então eu peço que deixem desligado e quando tiverem perguntas, podem ficar à vontade para perguntar, tá? Pode ligar o áudio, perguntar sem problema nenhum. Mas durante o curso a não ser que você esteja num lugar muito quieto, aí tudo bem, você pode deixar o áudio ligado, mas geralmente, né, a gente quando está em casa não está muito quieto, né? A gente sempre tem algum barulho, alguma coisa, então eu peço vocês que deixem. Hoje está mais tranquilo, né? Hoje já está todo mundo acostumado com esse negócio online. Na pandemia, que foi muito forte ali, iniciando mais, né? É, era bem complicado, era muito áudio ligado, era mais bagunçado. Em relação aos cursos, pessoal, né? Eu tenho, no caso, a empresa Analise desde 2017, tá? Então já tem muito tempo aí que eu estou no mercado trabalhando, né? Ensinando é, análise de dados, não só análise multivariada, né? Tem vários cursos dentro da empresa. É, a análise multivariada talvez seja o principal, mas já são aí 7 anos e meio trabalhando nessa área de curso. A maioria deles no R, né, é o software que eu utilizo desde o meu mestrado e cada vez, né, tem se tornado aí mais importante na área de análise de dados, pelo motivo de no R você pode fazer o que você quiser, né? Por ser um software aberto, a gente consegue trabalhar, né, de uma forma muito fácil. Ah, Léo, mas tem que programar. No início, quando a pessoa está começando, às vezes é um pouquinho complicado, mas depois vai ficando tudo mais fácil. E aí você vê que vale muito a pena trabalhar num software aberto, né? Porque te dá a possibilidade de fazer tudo o que você precisa. Às vezes o software fechado a gente fica um pouco preso ali ao que a pessoa, né, que montou, que desenvolveu aquele software, que fez um grande trabalho, claro, não estou desmerecendo ninguém aqui, né? Os softwares fechados são espetaculares. O trabalho para montar um software é muito grande mesmo. Mas não tem como, né, a pessoa montar um software fechado e pensar em todas as possibilidades existentes. Isso é impossível, impossível, tá? Então, por isso que o software aberto, né, de programação acaba nos ajudando muito. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente começar o assunto propriamente dito? Ok. Outro detalhe, né? Então, vocês receberam no e-mail acesso à nossa comunidade, né? É, então, lá vocês podem. Terminou a aula, vou fazer a parte prática em casa. Tive dúvida, manda lá na comunidade. O melhor lugar de mandar dúvida é na comunidade, né?
Ah, Léo, eu não quero entrar no grupo do WhatsApp. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode mandar a dúvida dentro da Hotmart, tá? Vocês, a maioria de vocês já devem ter acessado aqui a plataforma, desculpa. Então, assim, é, pode mandar a sua dúvida lá. Qual que é o ruim da Hotmart? Ela não, até onde eu sei, deixa eu ver aqui. Ela não permite ainda enviar imagem. Isso é uma desvantagem lá da Hotmart, porque o ideal seria que ela permitisse enviar imagem, porque geralmente as perguntas de vocês são erros que acontecem na hora de rodar a análise. Então, aí fica um pouquinho mais difícil na Hotmart. Então, se você não não quer entrar, né, não quer usar o WhatsApp ali, a comunidade lá no WhatsApp, pode mandar por e-mail também. O que eu não respondo, gente, dúvida via WhatsApp e mensagem privada, tá? Isso aí geralmente eu não respondo. É, se vai usar o WhatsApp, que use a comunidade, porque a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas. Se eu for responder dúvida de aluno individual fora da comunidade, eu não dou conta, né? Já são mais de 5.000 alunos que eu tive ao longo desses 7 anos. Então é impossível responder mensagem privada. Porque, como eu disse, na comunidade, às vezes você põe lá e aquilo já responde, a sua dúvida já responde a dúvida de mais uns 10. Então, isso me ajuda, né, a ganhar tempo nessas respostas, tá bom? Bom, vamos começar então o nosso assunto, né? Eu vou compartilhar a minha tela. Ah, mais um detalhe, pessoal. Geralmente a minha internet aqui é boa, não tenho problema de internet, mas se em algum momento do curso estiver falhando a minha voz, vocês não estiverem me ouvindo, não estiverem vendo a tela, me avisem. Não coloca mensagem no chat, porque o chat eu não consigo ver, né? Só de vez em quando que eu dou uma olhada no chat. Liguem o áudio e avisa, olha, não estamos te ouvindo ou não estamos vendo a sua tela. Tá? Isso é muito importante. Deixa eu abrir aqui o nosso material. Ah, alguém teve dificuldade de baixar o material lá da Hotmart? Se quiserem, eu mostro aqui como que baixa também. Ok. E, e deixa eu só tirar essa telinha aqui. Ops. Hide Properties. Pronto. Todo mundo vendo a minha tela? Estão vendo aí o slide 1? Sim, se ve. Sim. Beleza. Então hoje, pessoal, nós vamos começar falando do assunto mais simples aí dentro das análises multivariadas. E às vezes até fica assim, putz, mas correlação é univariada, é multivariada. E não, assim, ainda fica ainda essa dúvida, a gente não tem uma resposta muito certa, mas eu gosto de colocar esse assunto dentro do curso, tá? Por quê? Apesar da gente fazer a correlação geralmente par a par das variáveis, no final das contas, a gente quer criar uma matriz de correlação, onde eu vou ter, né, a correlação ali de todas as minhas variáveis. E essa matriz de correlação ela vai nos ajudar com as outras análises. Né? Quando a gente vai trabalhar com componentes principais, é, a gente já está entendendo melhor nossas variáveis, até a própria manova, é, os próprios agrupamentos que a gente vai ver lá na frente. Então, a, a análise de correlação nos ajuda a entender muito o que está acontecendo com o nosso conjunto de dados, com todas aquelas variáveis que nós estamos trabalhando, e entender melhor, né, os nossos tratamentos. Então vamos lá. Bom, a correlação, pessoal, o grande objetivo, né, da análise de correlação é medir a associação entre duas variáveis. Tá? E ela vai nos ajudar a entender, né, como que essas variáveis estão relacionadas, se elas estão, às vezes elas não estão, né?
E quando elas estão relacionadas, às vezes a gente consegue até. É claro que isso daí precisa de muito estudo, né? Não é com um experimento que você teve uma correlação alta que você vai fazer isso, mas quando você faz um estudo consistente, às vezes ao longo de anos, você pode até prever comportamentos, né? Até utilizar isso num processo de predição. É claro que hoje nós temos análises mais, talvez, melhores, né, para fazer esse tipo de predição, mas a correlação também pode ser utilizada nesse sentido. É claro que, mais uma vez, você precisa de um estudo muito grande para realmente você garantir que aquela correlação ela é forte e ela existe em todas as situações. Bom, a correlação, pessoal, nós temos duas que são mais utilizadas. Não são as únicas, tá? Existem outras correlações também. Mas a que vocês mais utilizam e mais veem em artigo é a correlação de Pearson. E muitas das vezes nem vem com o nome de correlação de Pearson, vem só correlação. Geralmente, quando a pessoa põe só correlação, já subentende que é correlação de Pearson. Quando são as outras correlações, geralmente a pessoa, né, no artigo ali coloca correlação de Spearman, correlação de Kendall, entre outras possibilidades, né? A correlação de Pearson, ela vai medir uma relação linear entre as duas variáveis, né? Então, a correlação de Pearson ela é medida sendo a covariância da variável x e y dividido. Aqui eu já coloquei, né, o desvio padrão da variável x vezes o desvio padrão da variável y. Geralmente você vai ver raiz quadrada, né, da variância de x vezes a raiz quadrada da variância de y. Mesma coisa, tá? Não muda nada. O que é importante dentro da correlação? Você saber que ela varia de -1 até 1. Tá? Então, -1 é a correlação negativa perfeita, ou seja, à medida que eu aumento uma variável, a outra cai. Tá? Para nós, do melhoramento, nós temos na soja, né, a gente tem um problema sério com essa correlação. É a correlação entre o teor de proteína e o teor de óleo. Ele não chega a ser perfeito de -1, mas é muito próximo. Então não tem jeito, eu não consigo, ou eu não consigo é muito forte, né? Mas é quase impossível eu conseguir encontrar uma variedade de soja com alto teor de proteína e alto teor de óleo. No geral, ou ela tem alto teor de proteína e baixo teor de óleo, ou ela tem alto teor de óleo e baixo teor de proteína. Por causa dessa tal correlação que existe entre essas duas variáveis. Tá? E a correlação positiva perfeita, né, que seria uma correlação próxima de 1, é quando eu aumento uma variável, eu aumento a outra variável também. Né? Então, entender essa relação entre duas variáveis pode te ajudar muito na tomada de decisão dentro daquilo que você trabalha. E se você tiver uma correlação de 0 ou próxima de 0, né, é que não tem correlação entre aquelas variáveis. Então, o aumento de uma variável não interfere na outra. A outra pode diminuir, pode aumentar, mas você não tem ali uma interferência. Né? Em alguns casos vai diminuir, em outros casos vai aumentar, e fica assim. Então, você não consegue relacionar essas duas variáveis de forma linear. E isso é muito importante. A correlação de Pearson, ela mede a relação linear entre duas variáveis. Eu não estou medindo relação quadrática, relação cúbica, outros tipos de relações. Aqui eu estou medindo se aumentando uma eu aumento a outra, aumentando uma eu diminuo a outra. Eu não tem como fazer mais inferência nenhuma em relação a isso. Tá? Ah, aumenta até tal ponto, depois diminui. Não, isso aí é outra, né? Outro caso. Não entra a correlação de Pearson. Então, esse é um ponto muito importante.
lembrar que nós estamos medindo a relação linear entre duas variáveis. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês, para ficar um pouco mais claro na cabeça aí de vocês. Qual que é o problema da correlação de Pearson, né? É a questão da normalidade das variáveis, né? Então, o ideal, né, é que a gente trabalhe com a correlação de Pearson para variáveis que possuem distribuição normal para o erro, né? É a mesma coisa que a gente tem na análise de variância. Na análise de variância, pelo menos na teoria, né, a gente deveria utilizá-la quando nós temos, né, normalidade nos erros, ok? Correlação de Pearson segue o mesmo padrão. Bom, aqui eu montei esses gráficos para vocês entenderem a correlação, né? Eu acabei colocando em inglês, né, o símbolo, mas, né, acho que não tem problema, né? Correlação aí. É, então, a correlação de -1 seria uma correlação perfeita. Se você colocar uma reta, ela vai ser perfeita e caindo, né? À medida que eu aumento a variável x, eu diminuo a variável y. É perfeita. Esse tipo de correlação, gente, na realidade, ela dificilmente vai existir, tá? Pode existir, claro, mas é bem difícil. Os extremos geralmente são mais raros, né? Então a correlação de -1 e a correlação de 1 aqui embaixo, que é quando eu aumento x e eu aumento y na mesma proporção, é muito difícil de acontecer, mas pode ser que aconteça. Uma correlação de -0,75, ela continua quando você aumenta o x, você diminui o y, mas agora você vê os pontos mais dispersos, né? Os pontos ali já não estão todos em cima da reta, eles estão próximos da reta, mas existe um desvio, existe um erro, né? A gente chama esse desvio aqui do ponto até a reta de erro, né? Pensando aí numa regressão linear, numa análise linear, né? De -0,5, você já vê, ó, tá vendo que a inclinação dessa reta está diminuindo? Não sei se vocês conseguem perceber, que às vezes é meio sutil, mas a inclinação está diminuindo. Aqui você tem uma inclinação 45 graus, né? Aqui, essa inclinação, né? Ela diminui. Aqui diminui mais ainda, até quando a gente chegar em zero, que não tem mais inclinação. Virou uma linha horizontal, né? Então aqui, ó, de -0,5, você percebe diferenças, né, maiores do que o de 0,75. Então os pontos eles já estão mais dispersos ao longo dessa reta. No de -0,25 está mais disperso ainda, e essa reta já está quase horizontal, ou seja, essa correlação aqui é muito fraca. Essa correlação, na prática, ela não vai servir para nada para a gente. Depois a gente vai falar um pouco sobre os problemas da análise de correlação, mas falar disso um pouquinho mais para frente. Mas vendo aqui o gráfico, isso daqui não diz nada. Eu não posso falar que eu diminuo x, desculpa, eu aumento x, eu diminuo y. Tem vários pontos aqui que me provam o contrário, porque essa correlação é muito fraca, né? A correlação de zero, aí, né, não tem correlação mesmo, né? Não tem como. Vai ter ponto aqui de x alto, y alto, x alto, y baixo, x baixo, y baixo, x baixo, y alto. Então tem de tudo, né? Eu olho para esse gráfico e falo, não, eu tenho uma nuvem de pontos. Não tem como eu fazer padrão nenhum aqui, pelo menos não padrão linear, né? Às vezes, utilizando machine learning, a gente pode pensar em algum padrão aqui, mas em padrão linear, esquece. Não tem como eu pensar num padrão linear aqui. A correlação de 0,25, a gente já começa a ver um pouquinho, né, de inclinação da nossa reta, à medida que eu aumento x, eu aumento y, mas ainda muito pouco. Também na prática, não dá para a gente levar muito em consideração esses valores, né?
A gente pode errar muito quando a gente considera correlações tão baixas, né? Correlação de 0,5, a gente já melhora essa inclinação, mas ainda os pontos estão bem dispersos ao longo da nossa reta, né? E 0,75 aí já melhora bastante. A gente aumenta x, aumenta y, e a maioria dos pontos estão próximos dessa reta, né? E a correlação de 1 seria a correlação perfeita, mas aí, como eu falei, é muito difícil. Às vezes você tem algumas variáveis de 0,90, né? Que pode acontecer, mas assim, aí, pessoal, só tomar cuidado com uma coisa. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma variável e aí eu crio uma outra variável que é aquela variável multiplicado por 10. Não, aí é claro que a correlação vai ser 1, né? É uma variável vindo da outra que eu só multipliquei por 10. Mas quando a gente fala em variáveis coletadas, né, dentro de um experimento, é difícil pensar numa correlação de 1, né? É, mas se vier a acontecer, tem algumas análises que é até interessante que a gente não utilize, né? Por exemplo, análise de agrupamento, se eu tenho uma correlação tão forte, eu tenho praticamente a mesma variável duplicada. Então não é interessante, na análise de agrupamento, eu estar utilizando esse tipo de variável, porque senão eu posso estar dando um peso 2 para aquela variável específica em relação às demais. A gente vai conversar mais disso depois, tá? Eu só estou dando exemplo. Não é aula de agrupamento, não. A maioria de vocês talvez nunca nem viu, nem sabe o que eu estou falando. Não se preocupe com isso. Mas eu estou falando assim, que quando a gente conhece a correlação, a gente começa a tomar decisão em relação às nossas variáveis. Às vezes, em alguma análise, a gente nem utiliza aquelas duas, a gente escolhe uma das duas para trabalhar, né? Às vezes, as duas são extremamente importantes e, biologicamente falando, elas não provêm uma da outra, elas são realmente diferentes, mas elas têm uma correlação grande. Então, isso para a gente é muito bom se isso acontecer na prática, né? É igual eu dei o exemplo, né, do nosso caso de soja. No nosso caso é muito ruim, porque a gente tem uma correlação muito alta entre proteína e óleo negativa. Então é muito difícil a gente conseguir no programa de melhoramento encontrar uma variedade de soja que vai ter os dois altos. Acho que o cara que conseguir isso vai ganhar muito dinheiro, mas é muito difícil. Às vezes você encontra uma que tem alto para um e médio para outro, talvez, alguma coisa assim. Agora, alto para os dois, quase impossível. Alguém, ninguém fez nenhuma pergunta, mas alguém tem alguma dúvida em relação a esse gráfico? Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pode ficar à vontade. Então tá. Então, quando que a gente usa Pearson? Primeiro ponto, gente, as variáveis são contínuas, tá? Então não dá para eu aplicar Pearson se eu trabalho com variáveis discretas. Não vai dar certo, né? Porque ali nós estamos. O objetivo é medir quando você aumenta uma, a outra diminui, a outra aumenta. Se eu tenho variável discreta, tipo, uma das variáveis que a pessoa coleta é cor de olho. Ah, eu tenho azul, verde, castanho e tal, tal. Não dá, esquece de piso. Vamos pensar uma outra possibilidade de análise, mas não piso, tá? Então, se eu tenho variáveis, e mesmo variáveis que são numéricas, que eu dei no caso a cor do olho, que é variável qualitativa. Mas mesmo que seja uma variável quantitativa numérica, mas que é uma variável é, de classes, vamos supor, doença. Doença é uma coisa que geralmente as pessoas avaliam em classe. Um, 2, 3, 4, 5, 6, até 9. Não vai ficar legal, né? Não é interessante. Lembrando que para utilizar Pearson, é, é muito interessante, assim, o ideal, né, falando, a gente levar a fundo aí as pressuposições estatísticas, é que a variável tenha a distribuição normal dos erros. Quando eu trabalho com variável discreta, mesmo que ela seja quantitativa, eu dificilmente consigo ter isso, tá? Então esse é um ponto importante.
Segundo ponto é quando a gente espera uma relação linear, igual eu já falei. A correlação de Pearson, ela mede a relação linear. Se eu tenho uma variável que é meio quadrática, cúbica, esquece, ali Pearson não vai te ajudar, tá? Não vai resolver seu problema. Esse é um ponto importante. É claro que na maioria das situações, eu não sei falar assim uma porcentagem, mas na maioria das vezes a gente sempre espera relações lineares, né? Talvez tenha algumas áreas, por exemplo, da engenharia, que tenha variáveis que tenha mais uma distribuição quadrática, cúbica, exponencial às vezes, né? Quem trabalha aí com bactéria, uma relação exponencial. Mas no geral, a gente espera essa relação linear, né? Porque a relação linear é mais fácil de trabalhar, é mais fácil da gente modelar, né? É mais fácil da gente prever, é mais fácil da gente fazer predições, né? Pensando aí em futuro. Então, por isso que Pearson é tão utilizado, por isso que a regressão linear é tão utilizada, entre outras análises. Então, exemplos aí práticos, né? Por exemplo, se você trabalha com altura e peso na saúde, muito comum, né? Então, dá para você medir. Às vezes você tem lá, vamos fazer aqui, vamos dividir em grupos. Mulheres e homens, ou vamos dividir por idade, vamos calcular altura e peso e ver essa relação em todas as idades, como ela se mantém, né? Por exemplo, temperatura e consumo de energia, né? Isso aí é muito importante para o governo, né? Para ver, aumenta a temperatura, aumenta o consumo de energia por causa do ar-condicionado, ou diminui a temperatura, também tem o consumo de energia via chuveiro elétrico, né? Então, são relações que a gente tenta prever que nos ajudam na tomada de decisão, por exemplo. Alguma pergunta até aqui? Não, tá tranquilo. Beleza. Uma outra correlação, pessoal, que é bastante utilizado, é a correlação de Spearman. A correlação de Spearman, ela vai medir a relação, né, entre duas variáveis ordinais ou pode ser contínuas também. Por quê? A correlação de Spearman, ela vai se basear no ranking dos seus dados. Então, como que funciona Spearman? Você tem lá os seus dados. Ele vai colocar os seus dados numa sequência e vai ranquear. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para aquela variável. Faz a mesma coisa para outra variável. E aí calcula essa correlação baseado no ranking. Qual que é a vantagem dela? A minha variável não precisa ter distribuição normal para os erros. Então, ela me ajuda com algumas variáveis que é mais difícil eu trabalhar com Pearson. E em algumas situações, ela pode te trazer resultados até melhor do que Pearson. Em algumas áreas, o ranqueamento, né, ele é muito importante. Eu não quero só saber a relação, mas eu quero saber se esse tratamento A, B, C, D que eu tenho, se eu mantenho o ranqueamento para todas as variáveis. O tratamento A ele é o primeiro em todas as variáveis, ou não, né? Ele é primeiro para uma e décimo para outra. Isso em algumas áreas é muito importante. Mais uma vez, peço até desculpa, acaba em alguns momentos eu puxando um pouco para minha área, porque aí eu tenho exemplos mais práticos, né? E fiquem à vontade ao longo das aulas para trazer exemplos das áreas de vocês também, né? Mas, por exemplo, na minha área é muito importante. A gente tem três variáveis que são principais: teor de óleo, teor de proteína e produtividade. Bom, opa, peraí que eu apertei sem querer aqui. Eu faço o ranqueamento dessas três via Spearman e calculo essa correlação.
Por quê? Para mim, o ranqueamento é muito importante. Se eu tenho uma variedade que ela é primeira em proteína, primeira em produtividade, mas ela é 50 em óleo, ela não é boa para mim, às vezes. Às vezes é, às vezes não, vai depender do que a gente quer tomar de decisão. Então, isso na sua área também pode ser importante. Às vezes você tem várias variáveis e você precisa ter esse ranqueamento. Ele é até mais importante do que a simples relação linear entre duas variáveis. Porque, por exemplo, eu já sei que a relação linear entre óleo e proteína é ruim, não vai mudar. Eu posso rodar experimento a minha vida inteira que vai continuar ruim. Agora eu consigo no ranqueamento encontrar alguma coisa ali no meio, aí é claro que não vai ser só análise de correlação de SPIRMA, tá, gente? O SPIRMA é só para me ajudar a entender um pouco os dados, vou precisar de mais coisas. Mas eu consigo achar alguma, pincelando ali no meio dos meus dados, alguma coisa que quebra essa correlação, alguma variedade que quebrou, talvez isso na sua área também aconteça, né? Você tem algum, alguns experimentos, né, que você tem vários tratamentos e você quer verificar o ranqueamento. E aí a correlação de SPIRMA é uma das análises que você pode fazer, né? Tentando medir essa correlação entre as variáveis, mas levando em consideração o ranqueamento daqueles valores. E a interpretação, gente, ela é a mesma de Pearson. Vai variar de -1 a 1, -1 é quando eu tenho a correlação forte negativa, 1 quando eu tenho a correlação perfeita, né? Forte não, perfeita. Forte seria 0,75, né? Então, a interpretação ela é a mesma, só que a forma de se calcular, ela muda completamente, tá? Então, isso é importante. Então, como eu já falei, né, a gente utiliza SPIRMA para variáveis ordinais ou que não seguem distribuição normal, mas não tem nenhum problema em utilizá-la também para distribuição normal, tá? Não impede, ok? Então, por exemplo, classificação de atletas, nota de prova é um exemplo bem interessante, né? Você tem lá seus alunos, alguns de vocês aí são professores, né? Você tem lá seus alunos fizeram várias disciplinas. Vamos medir uma correlação, né, entre essas notas em cada disciplina ali. Será que o aluno A mantém, né, a regularidade ou ele é muito bom em matemática e péssimo em português, né? Algo nesse sentido. Então você começa a entender mais o ranqueamento e não a simples relação. A relação das notas de matemática com português é -0,5. Tá, mas eu tenho alunos, né, dentro do meu conjunto de dados. Será que tem alunos que mantêm, que não mantêm? Essa correlação pode chegar mais próxima de zero e não ter correlação ou não? O que que acontece? Isso aí, SPIRMA nos ajuda. Não dá para tomar essa decisão só com o SPIRMA, mas o SPIRMA vai nos ajudar a verificar como que é essa correlação baseada em ranking, e aí você pode, dependendo dessa correlação, você consegue entrar nos seus dados e entender um pouco melhor aonde, né, ou quais tratamentos que causa a quebra dessa correlação. Geralmente, pessoal, os valores de SPIRMA e de Pearson podem ser similares, tá? Pode ser semelhantes aí. Principalmente se não tiver uma mudança de ranqueamento muito forte dentro das variáveis, então acaba os valores ficando bem próximos. Mas existem algumas situações que, principalmente as variáveis ordinais, né? Porque aí nem era para você calcular Pearson, mas quando a gente calcula, a gente vê que aí tem uma diferença maior. Então aqui, uma tabelinha aqui no final para ajudar vocês, né, na tomada de decisão. Então, tipo de dados. Pearson a gente vai utilizar para dados contínuos, SPIRMA para dados ordinais ou contínuos também. Relação linear ou relação, no caso de SPIRMA, relação monotônica. E as suposições.
Pearson, no caso, a gente tem a questão da normalidade e da linearidade. E Spearman a gente não tem nenhuma pressuposição. Então, alguns exemplos práticos aí, né? A gente amanhã, na parte prática aí da correlação, a gente vai ver isso no R, né? Claro, o objetivo aqui nosso é aprender a fazer isso no R. A gente tem aí gráficos, por exemplo, de dispersão entre altura e peso, gráfico de classificação de estudantes, né, em diferentes disciplinas. Então, a gente já mudaria aí um pouco o estilo de gráfico para uma ou outra é, correlação. Então, baseado, né, nos seus dados, você vai poder escolher qual correlação que se encaixa melhor, que pode te dar melhores resultados. Ah, para mim Spearman, para mim Pearson. Às vezes as duas, às vezes a gente roda as duas e vê, né, tenta entender a relação linear e a relação de ranking, não tem problema, né? Você pode ter os dados das duas. Eu já até publiquei artigo colocando as duas. Ó, essa daqui as minhas correlações de Pearson, essa daqui minhas correlações de Spearman, tá? Não tem nenhum problema. Só levar em consideração que se você tem muitas variáveis ordinais, Pearson não vai fazer muito sentido. Vai dar resultados bem estranhos às vezes, porque, né, ela realmente não segue um padrão predeterminado para rodar Pearson. E um ponto importante, gente, eu não falei aqui, eu vou falar mais disso na aula de amanhã, mas já quero trazer aqui. A correlação, vocês viram que eu não falei aqui de significância de correlação. E a gente vai ver amanhã, o R calcula para a gente a significância, p-valor, a gente vai ver isso tudo, tá? Não se preocupe. Mas a significância da análise de correlação, ela é um pouco complexa, porque pela forma como a correlação é calculada, o N da correlação, ela vai influenciar muito na significância dos resultados. O que isso significa? Se eu tenho poucos valores, vamos supor, né? Eu coletei poucos dados, eu tenho lá 5, 6 valores. Uma correlação de 0,90, ela é não significativa. Mas como, Léo? 0,90 é muito alto. Mas o número de dados que você tem é muito pouco. Então, você não consegue significância. E o contrário também existe. Às vezes você tem muitos dados. Nossa, meu experimento é imenso. Eu tenho mais de 1.000 parcelas experimentais. Aí você tem uma correlação de 0,10 que ela é significativa. Nossa, Léo, mas 0,10 é quase zero. A gente está vendo aqui no gráfico. É nada. Não tem como eu tomar nenhuma decisão. Mas vai te dar um valor de p-valor significativo. Isso acontece pelo valor do N. Então, na análise de correlação, e é claro que essa é a minha visão, não quer dizer que é a única que existe, ou que eu estou certo, mas eu não gosto de olhar p-valor, tá, em análise de correlação. O que eu gosto de olhar na análise de correlação é como que os dados estão distribuídos para eu tomar a decisão e depois verificar quais outras análises que eu vou rodar. Então eu uso muito a análise de correlação, gente, como uma análise inicial do meu trabalho. Vamos medir aqui a correlação, vamos ver como que tá essas variáveis, entender um pouco melhor essas variáveis, até para a gente ver, até pensando aqui no gráfico de dispersão, ver algum outlier. Por exemplo, aqui, ó, será que esse valor aqui é um outlier? Por que esse valor está tão fora, né, dos demais? Então, sabe, eu gosto de usar essa análise de correlação como uma análise preliminar para depois a gente ir para as análises principais. Às vezes, ela, como eu disse, ela pode se tornar uma análise principal em alguns momentos, mas não sempre, tá? E aí tomar muito cuidado. Às vezes eu vejo as pessoas muito focadas no p-valor e p-valor na análise de correlação ele não diz muita coisa para gente, tá? Então tomar um pouquinho de cuidado com isso. Bom, pessoal, o que eu tinha para a aula de hoje é isso, tá? Então hoje a gente ficou aqui na parte teórica. Amanhã nós vamos entrar na parte prática.
tá? Da análise de correlação, a gente vai fazer tudo no R, tá? Então eu peço vocês, aqueles que não assistiram aquela aula de introdução ao R, assistam, façam a instalação do software, se tiver alguém aqui que não fez. Se tiver alguém aqui que tentou fazer, não conseguiu, não sai da aula, deixa eu te ajudar agora no final. Mas vamos supor que você ainda não teve tempo nem de tentar, faz isso hoje à tarde. Tá com dúvida, não conseguiu alguma coisa, mais uma vez, manda no e-mail, manda na comunidade, manda onde for. Mas não tente não chegar na aula amanhã sem o R instalado. Não dá tempo da gente instalar. Eu posso te ajudar depois da aula, não tem problema nenhum. Mas durante a aula eu não consigo, porque o processo de instalação demora um pouco, né? Instalação do R, instalação do RStudio. Léo, eu já trabalho no R tem muito tempo e eu não gosto de usar o RStudio. Eu utilizo outra coisa, sei lá. Tem outras plataformas aí que dá para utilizar. Não tem problema, tá? Tanto faz o que você vai utilizar. Se você já tem experiência, não gosta de utilizar o RStudio, sem problema nenhum. Você que está começando, vamos utilizar o RStudio, que eu acho que facilita a vida de vocês, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, pessoal, então na aula de hoje é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Relembrando, terminando aqui, dentro de algumas horas, a aula já vai estar lá na Hotmart. No mais tardar amanhã, tá? Mas o meu objetivo é hoje a aula já está lá disponível para vocês, tá? E, bom, nos vemos amanhã então, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E se alguém precisar de ajuda aqui com o R, estou à disposição. Muito obrigado, professor. De nada. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.